Olá, muito bom dia. Nós estamos chegando neste sábado muito especial em rede aqui pelo Grupo Senes de Comunicação, também no nosso canal no YouTube, lá no @canal Grupo Senes, com mais uma edição do nosso Sexo Nada Frágil. Neste sábado, sempre destacando com a gente o patrocínio da Clínica Lazo. No Centro de Saúde e Bem-Estar Lazo, tem profissionais capacitados para atender você de uma forma personalizada. O atendimento é online e presencial, cuidando do seu bem-estar de forma integral e promovendo saúde mental e física. O Centro Especializado em Bem-Estar e Saúde oferece atendimento acolhedor e personalizado, ajudando a cuidar você e também a superar os desafios, alcançando o equilíbrio. Está localizado aqui na Avenida Alto Jacuíno, número 245, na sala 4, no centro de Não Me Toque. E você pode agendar o seu atendimento pelo contato 54991003109. Vá visitar a Clínica Lazo e descubra um espaço dedicado a você. E claro, também sempre presente aqui no Sexo Nada Frágil, prevenir doenças aumenta as chances para uma vida longa e feliz. E você pode aproveitar todos os benefícios que a Unital oferece e as melhores opções de check-up. Informações com o contato 54991220846, aqui em Não Me Toque, Lagoa dos Três Cantos e Carazinho, com o Laboratório Clínico Unitar. Resultados precisos e laudos confiáveis. Começando aqui à minha esquerda, Jéssica Gomes, muito bom dia. Muito bom dia, Daiane, bom dia, Neca, Isabel, a Tailínia, que nos acompanha também no nosso canal no YouTube, no @canal Grupo Séries. Estamos aí para mais um sábado de Sexo Nada Frágil, com mais um tema importante para a gente debater. Isabel Centenaro, muito bom dia. Bom dia meninas. Hoje a Dai, então, comandando o espetáculo, no lugar da nossa chefe Thalita, que não está, né? Bom dia a todos os ouvintes. E mais um sábado estamos aí para conversar um pouquinho. Né, Catarina Paucrestani, muito bom dia. Bom dia, Daiane, a voz do trovão. Bom dia, Jéssica, Isabel, Tailine. Realmente hoje com a substituta, né? A altura, né? A nossa Jéssica. E a Thalita, com certeza, no seu descanso também um pouquinho, ela tá né? ouvindo, eu tenho certeza que ela tá sintonizada. Não, eu ia dizer, será que ela vai estar dormindo? Não, mas ela vai estar descansando. Não, mas ela vai estar com o ouvido ligado Com também, certeza. escutando nós. Exatamente, bom dia muito especial também para a Tailine, que está aqui na técnica conosco neste sábado para tratar de um assunto muito especial que eu acho que vai dar uma certa discussão aqui neste sábado, mas todas vamos defender, eu acho que o mesmo lado da moeda, de que a educação e o conhecimento é o que transformam as vidas e tem o seu valor. A educação, ela transforma a vida, o dia a dia, o cotidiano, e em um mundo em que tudo acontece muito rápido, onde fama e sucesso às vezes acontecem da noite para o dia, muitas vezes as pessoas acabam achando que viralizar um vídeo é mais importante do que às vezes estudar, fazer uma faculdade, ou vai achando que isso é algo ultrapassado e dá espaço para algo que é apenas do imediatismo. Mas será mesmo que o conhecimento perdeu o seu valor ou a gente esqueceu o valor que ele tem? O nosso objetivo aqui hoje é falar justamente sobre a importância da educação. Mesmo depois de formada, a Isabel acho que pode comentar muito bem, a gente precisa continuar se atualizando, precisa continuar estudando cada vez mais, porque tudo muda muito rápido e a gente precisa estar por dentro de todo esse conhecimento. E faculdade, pós-graduação, curso técnico, tudo tem o seu valor dentro do seu espaço. O nosso objetivo hoje é falar sobre educação. Meninas, vocês acham que a educação perdeu o real significado? Porque alguns anos atrás, ter um diploma, fazer uma faculdade, era sinônimo de alguém que estava preocupado com o futuro. E hoje a gente vê que isso está um pouco deturpado. Qual que é a opinião de vocês? Bom, eu vou começar por mim aqui, né? Eu acho que nunca é tarde para você estar se atualizando, se aperfeiçoando e estudando. Tem várias formas de estudar e talvez essa tua pergunta que tu fizesse, antigamente realmente quem conseguia chegar numa faculdade era o top do top, né? Tipo assim, eu consegui, eu estou numa faculdade, eu tive um diploma. E graças a Deus, porque formaram belos profissionais e quando se forma profissionais dedicados, a gente vê o resultado nos atendimentos. Realmente se deturpou um pouquinho porque entrou muita forma diferente de se formar, né?
muito rápido, cursos técnicos, e aí acabou se perdendo praticamente a história da faculdade. Mas eu acho que é muito importante quem consegue fazer isso, é magnífico. Você está fazendo faculdade hoje, tu já parou, né? Mas enquanto tu está fazendo, parece que tu não chega ao final, né? E quando chegou ao final, parece que passou muito rápido. Então, a faculdade, ela faz isso, né? Eu acho que a Isabel fez uma faculdade há muitos anos atrás e era totalmente diferente, né, Isabel? Eu sempre vou ser defensora... Não vou dizer que tu é velha, tá, Isabel? Só falei que era há muitos anos, tá? Experiência. Experiência. Então, para quem não sabe, dia 10 de agosto agora, eu vou fazer 41 anos de formado. Olha só. Então, não é pouca coisa, não. É uma né? trajetória. E eu continuo tendo o mesmo pensamento de 40 anos atrás, que eu não conseguia ver a minha vida sem estudar. Morava no interior e o que eu ia ser se eu não estudasse? Então, a gente, graças a Deus, teve uma família que incentivou. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade, uma família grande, estamos em 11 irmãos. E meu pai sempre falava que nós tínhamos que estudar. Então, eu acho que tem que vir um incentivo também da família. Você pode querer, mas se a família puxa para trás ou não incentiva, não te educa para isso, então nós lá em casa fomos educados para estudar. Não importa as dificuldades que a gente iria ter, como iria pagar, ninguém sabia também, né? Não tinha escolas também públicas como tem hoje, né? E conforme o curso que você estudava, tinha que ir para longe, tinha que sair de casa. A primeira coisa era sair de casa. Não tinha como morar em casa e fazer uma faculdade que seria distante, né? Então, assim, o estudo que eu tenho hoje, claro, minha mãe também, mas assim, tipo, 90% eu dedico ao meu pai, agradeço a ele, porque ele que foi o incentivador. Vocês têm que estudar, vocês têm que estudar. Ele disse, a vida está difícil para quem já tem estudo, imagina para quem não tem. Ele sempre usou essas palavras, né? Para um emprego e coisa que às vezes tinha gente que tinha estudo e não conseguia. Mas ele muito pior sem estudo. Então, o conhecimento, ele sempre dizia, a educação é que vai um dia elevar um povo. Um povo que não... Eu acredito nisso, assim, demais, que um povo que não tem educação, um país, né, ele precisa da educação para ser desenvolvido, independente de partido, de bandeira política, tudo, eu ergo a bandeira sempre da educação. De escola integral, de deixar o aluno de manhã, e de tarde turno integral. Eu sempre defendi isso, sempre. Se eu tivesse qualquer poder um dia na política, era a minha bandeira. Fazer os alunos estudarem o dia inteiro, não ficar só na matemática e no português, mas em outras atividades que contribuíssem para a vida dele e que ele ficasse sempre no ensino, chegasse em casa de tardezinho, às vezes até com lanche já, com o tema feito, né? Para os pais também poderem ter essa tranquilidade sem saber que os filhos estão fazendo o quê, estão no celular, estão... Então, sobre esse tema, acho que hoje vai render muito e nós temos muito a falar. Até porque educação e conhecimento é a única coisa que a gente leva com a gente para sempre, né? Isso foi o que todo mundo diz, todos os pais falam, que a nossa obrigação agora, no momento, é estudar, focar nisso e não parar mais, independente da idade, né, Dani? A educação é a única coisa que ninguém nunca vai te tirar, né? Podem te levar o dinheiro, podem te levar a fama, podem te levar qualquer coisa, mas o conhecimento ninguém nunca vai conseguir tirar. E isso reergue uma pessoa quantas vezes for necessário, né? A gente muito fala sobre fazer faculdade, mas é algo que a gente precisa estar se atualizando ao longo do tempo. E pensando nisso também, a gente sempre fala, a educação muda o mundo, a educação transforma a sociedade, mas a gente também precisa, eu acho que, pensar em qual educação a gente está investindo. E hoje em dia a gente sabe que existem diversas formas de educação. Existe a educação, como a Isabel trouxe, que fala ali português, matemática, literatura, estuda um pouco de química, física. Tem aquela educação que é profissionalizante, que vai trabalhar na prática. Qual que é a educação que vai te ensinar a pensar e ter senso crítico? A educação que vai te jogar tudo mastigado e vai te obrigar a pensar de uma determinada maneira? Qual que é a educação que a gente quer? E eu acho que isso também é algo que vem um pouco, que tem influência dos nossos pais, né? É o incentivo na leitura, é o pai estar presente na escola e acompanhar esse dia a dia. Eu gostaria também de ouvir o ponto de vista de vocês com relação a qual educação vocês veem que ao longo da vida a gente tem que permanecer sempre nessa trilha. Uma coisa assim, tu falou antes em ganhar dinheiro, existe uma maneira de você se profissionalizar para ganhar dinheiro.
Então, hoje em dia, o que está muito desvirtuado é isso, eu posso ganhar dinheiro sem estudar aqui essas redes, né, essas coisas na internet. Que é algo momentâneo, Que né, é Isabel? momentâneo. Só que isso, como diz, é uma coisa que pode acabar logo, né? Mas uma maneira de você ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, ter um outro conhecimento e poder salvar vida, poder contribuir com um monte de coisa para as pessoas, porque essas outras coisas aí são tudo muito vulgar, não sei, são muito assim, que não superficial, que não soma na vida de ninguém. Uma pessoa que posta um monte de fotos do dia a dia dela, o que isso soma na vida de alguém? Será que realmente essa pessoa vive tudo o que ela está postando? Porque nas Redes sociais. redes cabe tudo. sociais é uma coisa, e fora é outra No coisa. momento que você tem uma profissão de médico, por exemplo, né? Meu Deus, ele vai salvar vidas, é uma profissão, vai ganhar dinheiro, vai, mas olha o que ele está ajudando a humanidade, as pessoas. É uma coisa bem diferente do que fazer coisas superficiais aí que não, sabe, vai ganhar dinheiro, mas não e daí? tem um porto seguro, Mas e né? daí? Porque Não isso tem- pode acabar de um pode dia para acabar a outro. qualquer momento. Exato. Vocês acham que o pessoal que trabalha com essa parte de rede social, de internet, de uma forma como um todo, não precisa estudar para fazer isso? Óbvio que sim. Precisa, mas muito pouco, comparando com Porque- tu ir numa sala de aula 5 anos, entendeu? 6 anos, no meu caso, foi Eu quase acho que 6 ficou anos. mais fácil, mas É. não que não precise Não, que não estudar, precisa, né? se profissionalizar Porque naquilo eu, lá. eu vejo que, se a gente for para analisar, existem os momentâneos, quando a Isabel falou, que tem um pessoal ali que faz sucesso 6 meses e depois Some, morre, né? é. Ninguém mais ouve falar. Mas tem muitas pessoas que se mantêm nesse meio há mais de 10, 15 anos e são pessoas que realmente estudaram o mercado, estudaram vendas, sabem administrar essas Com redes certeza. sociais. Então, nesse mesmo São nicho... empresários, têm em- empresas. Exato. No mesmo nicho em que a Contratam gente pessoas. tem essa coisa instantânea, a gente consegue ver que as pessoas que estudaram conseguem se manter no nicho em que elas estão. E enquanto quem não estuda tem um sucesso momentâneo. Fazendo uma análise fria, né? E também isso vem pela aquela história da base, né? O que vem de berço, né? É como vocês falaram, o pai e a mãe incentivando um filho a estudar, cobrando este filho dos horários de estudo, que eu acho que é importante. Eu, particularmente com a Thalita, ela gostava muito de estudar e eu não precisei nunca fazer tema para ela. Ela ia lá e fazia as coisas delas. E eu sabia que ela fazia e entregava, sabe? Mas eu acho que quando o pai sente que o filho não faz isso, ele tem que estar presente, ele tem que dar uma empurradinha. Porque assim, ó, hoje, vamos lá. Com quantos anos entra numa faculdade? 17? Com 18. 16, Não, 17. tem gente 17, com essa 18. com essa história de 17, começar com 6 anos, lá, blá, blá, blá. Muda Entre alguma 17 e 18 16, anos. 17 e 18 anos É a média. é a média, mas assim, vamos lá. É uma média. É uma média quem sempre continuou. Se alguém parou, já vai Vamos mais lá. adiante. Hoje em dia, do jeito que tá as coisas, tu não sabe ainda o que você quer para tua vida. Eu acho assim que hoje, né, nesse boom aí de informações, o que o jovem tem que fazer quando sai do ensino médio, do ensino fundamental, médio, o que ele deveria fazer? Nem que fosse 1 ano de pausa, procurar ver qual é que é a profissão que ele vai gostar. Porque muitos fazem, volta a metade, termina e volta. Volta a metade, termina e volta. E acaba não terminando uma faculdade. Mas eu porque discordo não E consegue. acaba não tendo um eixo não de tem onde um quer eixo. chegar. Mas se você vai lá e faz... Eu quero saber o que é o... A Thalita fez 3 vezes. E na época dizia que ela ia ia fazer direito, né? E dava naqueles, como é que chama aquela... O psicotécnico. um Psicoteste que faz. Que tu faz aonde pra ver você a tua faz área. para saber se você realmente é aquilo. E ela não achava ainda que era, até ela entrar para a faculdade e começar a gostar. Então, assim, tem muita coisa assim, o jovem ainda está muito sem noção do que ele vai querer para o futuro dele. Então, tu tem que dar um pouquinho de tempo para amadurecer a ideia e realmente ver o que está fazendo. Não que com esse tempo tu vai ficar em casa dormindo, né? Neca, mas eu discordo. Estudando, se profissionalizando, fazendo... Estudando pro Enem, que é algo que também mas eu as discordo pessoas um estão pouquinho, deixando né, de Cadê tem lado. tempinho. Eu discordo um pouco nesse teu ponto, porque assim, eu penso que se a pessoa para 1 ano, ela muitas vezes se acovarda daí e se acomoda e fica tão bom sem compromisso. E eu vi pessoas parar 1 ano, de ficaram 2, ficaram 3, ficaram mais, e estava tão bom assim e não tiveram mais vontade de continuar. O ritmo, né? Então também tem esse ponto que tem que, né? Então já no 3º ano a pessoa tem que procurar tudo isso que você falou, tem que procurar
já estudar mais, já ver o que ela quer, já fazer algum teste psicológico, né? Mas mesmo assim, tem muita gente que entra num curso e depois troca porque não era aquilo, porque às vezes tu ainda não sabe também. Então, não é um ano que vai... Eu acho que a gente tem uma questão na nossa educação que o ensino médio, ele às vezes acaba sendo uma grande revisão do ensino fundamental. E não, dependendo do que tu vai ali, não serve para muita coisa. Desculpa a palavra, mas não serve. E por que esses 3 anos, eles não são realmente voltados para o estudante descobrir o que ele quer? Estudar, ter educação financeira, ter a questão de imagem pessoal, aprender a fazer um currículo, aprender técnicas de entrevista para formação de emprego e trabalhar as diversas áreas do conhecimento. E nesses 3 anos que deveria ser o ensino médio, que muitas vezes fica ali brigando com a fórmula de Bhaskara, ele conseguir aprender e descobrir o que ele quer para o futuro. Porque são 3 anos ali, ou pelo menos os 2 últimos poderiam ser voltados justamente para isso que a Neca falou, para conhecer universidades, conhecer o que cada curso te proporciona, porque realmente, quando tu entra na faculdade, tu começa a descobrir outros cursos, e tu pensa, nossa, isso aqui é tão legal, por que eu não pensei nisso? Não sabia que tinha essa possibilidade. Então, eu acho que isso tinha que ser preparatório, com um cronograma dentro da educação básica. Do ensino médio. Eu também concordo. Eu acho que assim, ele foge muito, porque assim, tu já vem lá no 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, né? Ou 9º ano agora. Ele já te dá essas noções. Vai lá para o 1º, 2º e 3º, né? Pega realmente o que você vai trabalhar. É o futuro do aluno, do adolescente, aonde ele vai realmente tentar se encontrar e saber. É que nós falamos, nessa época é a hora de tu pegar, vamos fazer aquele teste de profissões, vamos ver qual é que encaixa mais. Faz uma no 1º ano, faz no 2º, faz no 3º, vê se vai bater tudo isso. E aí sim, mas isso tem que vir um olhar... Pega o ensino médio para te colocar em prática o que tu aprendeu no ensino fundamental. Porque ali tu vai entender para que serve tudo aquilo e sair um pouco mais preparado, pelo menos. E sempre tem alguma coisa que você gosta mais, desde o dia que tu pisou na aula. Sempre tem alguma coisa que você gosta mais. Eu, por exemplo, o que eu mais amei foram os números. Quando aprendi os números no 1º ano, que a gente ia direto no 1º, não tinha nada, né? Nossa, eu achei aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo. 2 mais 2 é 4 e ninguém discute que não é 4, sabe? Então, assim, a história... Será que gosta de estar certa? E da história, foi assim, a história, não foi bem assim, com tudo aquele jeito. Então, isso eu sempre fui, né? Agora, a questão de matemática, física, química, coisas mais exatas, eu sempre fui. Então, já fui para essa área das exatas, porque eu sabia que era a minha paixão, né? De ser bem tudo racional, sempre fui muito racional. Sim. Não sei se meu signo, o meu viver, né, me botou sempre para o lado da razão a mais. Então, isso também tem a ver com a pessoa, né? Com o que a pessoa gosta desde o começo, né? Ela vai se identificar com alguma coisa. E antigamente, Isabel, nós tínhamos no nosso tempo, tá? Não tão antigamente, logo ali atrás, nós tínhamos técnicas agrícolas, técnicas domésticas, tudo. Cara, tu já te formava em alguma coisa. Eu me lembro que na época que eu estudei, eu não ia... Odiava técnicas agrícolas, tá? Odiava porque sujava as mãos. Tanto que eu ia lá para conversar. Por isso que a Thalita hoje não sabe nem o que é um pé de alface. Não sabia. A mãe não ensinou. Gente, sabe o que é passar o final do ano? Porque daí, nas aulas, aquela história. Foi na aula para fazer o quê? Para comer merenda. Não, eu ia para conversar. E eu atrapalhava meio todo mundo, mas eu não plantava, eu não virava a terra, não fazia nada. E eu ficava só conversando e o professor cuidando. Mas eu não gostava daquilo lá. Chegou no final do ano, ele me fez debulhar milho. Todos que eles escolheram, eu debulhei sozinha. E ele sentado, todo mundo conversando ao meu redor, e eu fiquei debulhando milho. Cara, eu odiei. Mas assim, ao contrário disso, na aula de técnicas domésticas, tu podia escolher, ou tu ia pra cozinha, ou tu ia pra um salão de beleza. Adivinha pra onde é que eu fui? Pro salão de beleza. Isso aí. Então tu tinha... tu começa a pegar o gosto pela coisa. Foi a minha profissão por 35 anos, né? Mas tu sabe que eu vi um boletim de uma mana minha da 8ª série. Uma mana minha achou nos Achados e Perdidos lá e postou ontem, né? E eu estava olhando justamente isso que você falou, todas as técnicas. Tinha técnicas agrícolas, técnicas comerciais, técnica de contabilidade, técnica não sei o quê.
Tinha tudo isso aí, gente. Meu Deus do céu, tinha... E agora Isso aí mudou... é praticamente formado, né, O Isabel? currículo mudou totalmente agora, né? Então, a gente não acompanha mais também essa parte da educação, que a gente não é professor, né? Mas eu sei que mudou demais. Enquanto vocês estavam conversando, eu estava pensando quantas pessoas da minha turma no ensino médio saíram do ensino médio e foram para a faculdade. E de 22 alunos, 3 deram continuidade comigo junto. Então, 2 pessoas além de mim deram continuidade nos estudos. De 23. De 22 pessoas, 3 foram para a faculdade. Uma sou eu e outras 2 pessoas foram direto para a faculdade, assim, deram a continuidade Só nos isso? estudos. Sim. Não é poucas possível. Muito pessoas. pouco. Não é Porque possível. não sabem o que querem. Meu Mas Deus aí do é que céu. tá. Mas Se agora tivesse Universidade, isso, ensino médio. porque nem a Isabel disse, o Pra técnicas agrícolas ele te ensinava o que era até. Técnicas comerciais, te ensinava a parte comercial. Técnicas domésticas, tu tinha vários nichos, né? Então, gente, nós tínhamos várias situações que nós podíamos fazer. Olha só, para não mentir, técnicas domésticas, técnicas industriais, técnicas agrícolas, técnicas comerciais, meu Deus do céu. E, ó, até ensino religioso tinha. Tinha. Que daí tu fazia que lá quase que como se fosse para se formar para padre. É que Mas, lá, assim, na verdade... era legal, porque tu saía Te com preparava. uma ideia. Pá, eu gostei da terra, eu vou para lavoura. Eu Tu gostei. sabia pelo menos do que tu não gostava, né? É, Já isso. era Por um exemplo, grande caminho era um tu norte. saber o que tu Eu não gosta. sabia que eu não ia para lavoura. Que se tu sabe que tu não gosta de números, tu não vai fazer uma engenharia. Tu tem que ter essas certezas para Noção. pelo menos já não ir pro lado errado. Pelo Daí menos tu gostava fica- de números? Eu não. Eu também não. Olha, se eu não fosse arquiteta, eu iria para a área da agricultura. Eu amo plantar, eu amo... Nossa Senhora, eu gosto muito Eu de... adoro ganhar, Ver os por exemplo, adubos, como é que flor tem que colocar, artificial. plantar. Não precisa dar água. Se eu fosse granjeira e arquiteta, eu ia me sentir mais realizada ainda, porque eu amo plantar. Hoje em dia, ainda falando na questão da educação, a gente teve uma certa transformação que hoje em dia você ter uma certa competência, você não precisa necessariamente ter um diploma, mas às vezes você constrói a carreira ao longo do tempo. O próprio jornalismo, por muito tempo, não teve a obrigação de se ter um diploma, em que você fazia isso e conseguiria ali pela competência ao longo do tempo. O que vocês acham que hoje em dia é mais importante? A competência em saber fazer ou ter o diploma? Um complementa o outro, eu acho. Eu não que, consigo na ver um sem o outro. Eu também não consigo ver, mas assim, hoje, por exemplo, vocês duas que são mais jovens, tá? Vocês saíram da faculdade, vocês não saem tinindo. Aí, isso ao jamais. longo do tempo, vocês pegam a experiência. Porque uma que nem sai conseguindo, às vezes... tu formou em jornalismo, nem conseguiu Eu não no sabia nem jornalismo falar no início. direito, né? Não, e tu nem conseguiu na tua área, às vezes, o teu trabalho, porque também estava difícil. Na época que tu saiu, Isabel, quantos anos levou para te pegar o que tu sabe hoje fazer de olho fechado? Na verdade, eu durante a faculdade trabalhei num escritório de engenharia todo o Já tempo. entrou. Então já saí diferente dos outros colegas que só estudaram. Porque isso jamais, a prática e a gramática, elas têm que andar juntas. Eu não consigo ver uma sem a outra, não existe, né? Então aquela gramática que a gente usa como, né? Ela precisa de fundamentos para você poder provar na prática como é que funciona. Então você vai no laboratório, você faz os testes, mas tu teve que fazer tudo antes, os cálculos para fazer aquilo, né? Mesma coisa na medicina, em qualquer coisa, né? É tudo assim hoje em dia. Então, você aprender só no papel não funciona. E só na prática você não vai ter aquele conhecimento, vai saber fazer tudo aquilo, aqueles cálculos, como tem que ser feito para provar que é assim. E aí vem o outro lado que a gente falou agora. Desculpa atrapalhar, né? Mas assim, vamos lá. Se formou... Vamos falar qualquer outra profissão, ou jornalismo mesmo. Tu te formou em jornalismo e tu foi trabalhar num escritório de contabilidade. Até tu conseguir na área, Isso levou acontece. 2, 3 anos até tu conseguir na tua área. A tua prática e o que tu aprendeu. Esqueceu tudo. Aí vem o que tu falou, você não que é esquece importantíssimo, tu já estar dentro da área. No teu caso, Jéssica, tu está fazendo faculdade de jornalismo e tu já está trabalhando dentro da área de comunicação. É o que a Taline vai fazer ali na frente, vai fazer o jornalismo, ela já está inserida. No teu caso, por exemplo, Daiane, a gente está falando aqui por nós, né? Sim, No teu caso, por exemplo, tu te formou e não foi para essa área. Eu, na verdade, fiz minha faculdade toda trabalhando no escritório de advocacia. Eu saí da faculdade de jornalismo sabendo fazer petição.
Claro, eu fiz o estágio lá no início da faculdade, mas depois, todo o período realmente de me formar, ir para a área de marketing, trabalhei um tempo com essa parte de comunicação interna de empresa, e aí depois vir para o jornalismo, foi muito diferente. E um sair divisor da de água. faculdade, Um né? divisor, né? Realmente muda muito do que tu está fazendo a faculdade e vivenciando aquilo que tu está aprendendo. Mas um aprendizado, eu acho que é o que as pessoas não podem desmotivar, é tipo, eu quero ser jornalista, eu não estou na área hoje, eu não vou desistir disso, eu vou continuar buscando aquilo que eu quero. Porque se tu se acomoda num ponto, tu nunca vai para frente. O conhecimento que eu tive lá atrás, trabalhando com direito, me fez aprender a me comunicar melhor, pelo menos com as pessoas. Não era tão ruim nessa parte, porque no início eu era muito mais tímida do que quando eu vim para cá. Então, isso é transformador. A gente não pode invalidar as experiências, mas que fazer as duas coisas junto é que nem a Tailine, até a Tailine chegar na faculdade, ela provavelmente vai estar ensinando o pessoal. E vai dar aquele boom diferente, né? Com certeza. Vocês têm que ver isso como um privilégio, né? Agarrar com as duas mãos, porque isso é fundamental. Eu tenho colegas também, amigos, que eram pedreiro, né? E depois fizeram engenharia. Então, imagina com que facilidade que essas pessoas fizeram o curso, né, de engenharia, já sabendo como é que as coisas iam acontecer. Então, como é que se forma um profissional desse? Muito superior àqueles que só fizeram no papel e lá na faculdade. E por muitas vezes tu sabe fazer a prática e tu faz aquilo por muitos anos, mas tu não sabe o porquê que tu faz aquilo daquele jeito. E na faculdade tu aprende o porquê que tu escreve em caixa alta para ler um negócio no ar, o porquê que tu usa ponto barra em texto de rádio. Às vezes aqui no dia a dia tu só usa, mas tu entender o porquê que faz o conhecimento ser muito mais aprofundado. E fica muito mais fácil fazer faculdade também, né? Porque mas com toda certeza, você vai fazer muito mais fácil que os outros. Exatamente. E outra, tu tá trabalhando dentro da área e tu tá fazendo a faculdade. Tudo flui com mais amor, né? Exatamente. E tudo a coisa vai... Parece tudo que tu tá fazendo com vontade de estar nos dois locais. Nos dois locais. Eu não vejo a hora de voltar para botar em prática o que eu aprendi, não vejo a hora de chegar lá e dizer o que eu fiz dentro da área. É uma troca, né? É uma troca de experiência. Mas a tua pergunta voltou, né? Nenhum consegue andar sozinho. Ele se mantém os dois caminhando lado a lado, junto um com o outro, né? Uma outra coisa que eu acho que está tendo bastante aprendizado também, e bastante que é uma coisa boa, é um profissional das mais antigas junto com o mais novo. Se eles conseguirem se entender, é uma coisa que até está sendo necessário para os advogados, para os arquitetos, os mais antigos, os mais novos, por causa da tecnologia. Então, já na minha idade, a gente não tem muita vontade de aprender, né, essas coisas novas assim de tecnologia. Aí tu pega um novo junto, então fica um casamento muito bom, desde que as ideias combinem, né? Então, porque não tenho mais saco, está fazendo mais um curso, mais não sei o quê, mas daí pega junto com você um colega que tem essa parte, aí consegue somar. Então, às vezes, muitas, né, mesma coisa numa lavoura, querem fazer a sucessão, os filhos já estão ali, já vão fazendo, porque só o pai antigo lá não quer mais aquelas máquinas modernas e tudo. Então, isso acontece em todas as profissões, eu penso, se na família, ou se não é na família, é um amigo que você traz para isso, né? Para trazer a parte jovem com a parte mais antiga. Nós sempre falamos aqui, Isabel, importante isso aí. Aqui no Grupo Séries, a gente sempre fala isso, que juntou as pessoas com um pouco mais de idade, com aquela experiência, com os jovens, e fundiu as duas ideias junto. Um levou o outro. E um levou o outro, e eu acho que, sim, é muito bom trabalhar, porque tu pega o jovem, tu pega o meia-idade, tu pega o de mais idade, e cada um tem um tipo de experiência, um tipo e é legal isso. Isso realmente faz com que tu também cresça, né, como pessoa, tu saiba respeitar a pessoa mais idade, o de idade respeita o mais novo, porque ele sabe mais em outras partes, assim, é uma troca de experiência, E né? para depois o de mais idade poder largar para o mais novo com tranquilidade. Porque ele sabe que realmente a pessoa está seguindo o caminho, o trabalho vai continuar com responsabilidade, porque a gente vê muito nos jovens hoje, eles não querem muita responsabilidade. Né? Uma grande maioria em não continuar os estudos, em ficar só no celular, como a gente falou no começo do programa, né? Então achando que a vida é isso aí hoje, morando com os pais, não tendo nenhum compromisso com água, com luz, com aluguel, com comida. E daí quando tinha que viver sozinho? Pois é, o meu pai e a mãe são novos, vão durar, mas eles não querem, também eles querem ver o filho num futuro, né? Com seus próprios passos.
E outra coisa que eu acho muito importante, além do conhecimento que a pessoa tem que estudar hoje, ela tem que ter relacionamento, que hoje em dia os dois também andam junto, conhecimento e relacionamento, que a gente tem que se relacionar muito bem com as pessoas. Que tem gente que, claro, são mais tímidos, outros são mais extrovertida, né? Mas trabalhar o relacionamento ou através de psicólogo, psiquiatra, sei lá, é uma coisa que a gente vê que também está faltando isso. Então, a gente, na idade da gente, trabalhou muito o conhecimento e a gente deixou o conhecimento, ficou pelo tipo que eu sou. Eu sou direta, sou explosiva, sou isso, sou aquilo. Não, mas a gente também tem que tratar isso aí, porque é muito importante o relacionamento com as pessoas. Porque, às vezes, tem gente que nem faz o serviço tão bem feito, mas ele é agradável de se lidar, agradável de coisar, então, né, vai poder depois aprender isso aí. E se a pessoa tem uma personalidade muito forte, muito agressiva, muitas coisas assim, é difícil de mudar, né? Nós temos pesquisas hoje já que mostram que os jovens estão cada vez mais isolados, em que eles não têm mais relacionamento em comunidade, que girar em trabalho, né? E ainda, se a gente for entrar no lado de que muitos preferem trabalho em home office, e a gente entra num lado em que as pessoas estão cada vez mais isoladas. E eu acho que isso também vai muito para um lado de que as pessoas se tornam mais egoístas. E não no sentido só ruim da palavra, mas também param de ter aquela empatia, convivência e realmente começar a entender os outros, se tornam mais intolerantes. E eu acho que o conhecimento, e isso que a gente falou aqui, de ir para a faculdade, de fazer um curso, de ter isso transforma as pessoas para além do conhecimento, porque cada experiência é única. Se eu tivesse feito uma faculdade à distância, eu tenho certeza que nem 30% do conhecimento que eu tenho seria da forma como é, porque essa troca de experiências, você estar presente, você conseguir conversar, faz mais diferença ainda. E isso vale principalmente que a gente tem algumas pessoas que são autodidatas, né? Muita coisa a gente consegue aprender na leitura de um livro, assistindo alguma aula no YouTube, fazendo algum curso que é realmente à distância. Mas se tu não tem ninguém para conversar sobre isso, tu não tem nenhuma troca de experiência, é um conhecimento que fica na inércia. Unilateral, Fica né? vazio. Exatamente. Mudou muito também nos últimos anos, isso que tu falou, Dai, né? Desse ensino à distância, né? E eu não consigo imaginar isso também, né? Algumas aulas tudo bem, né? Mas na maioria delas, a própria convivência com os colegas, né? Isso aí não é só com os professores, mas de ir lá, de se deslocar, isso aí tudo faz parte do desenvolvimento da pessoa. Eles tentaram simplificar com isso aí para mais pessoas poder fazer, né? Mas aí eu pergunto, que profissionais nós vamos ter no futuro? Exatamente. Porque nós temos pessoas que realmente pegaram isso como uma oportunidade, né? Porque não tiveram a oportunidade de fazer presencial, às vezes pela distância, pelo curso, e que pegaram esse conhecimento e transformaram. Mas eu acho que na realidade jovem que a gente tem hoje, em que o pessoal prefere assistir TikTok, nenhum aluno vai conseguir ficar 10 minutos assistindo uma aula. Eu ia falar até das gerações, né? Da minha, inclusive, que é uma vergonha falar isso, mas a gente vê até nas entrevistas de emprego, né? As pessoas não sabem responder. As pessoas não sabem o que querem, né? Não sabem responder o que querem seguir no futuro, têm medo de responder, ficam nervosas estando à frente de uma, duas pessoas. Então, até numa entrevista de emprego, isso envolve, né? Tem toda essa... Jéssica, voltando ao que tu falou antes, só para mim, você falou que vocês eram tantos colegas e quantos mesmo que seguiram? Quantos 3. que eram 22 pessoas na turma. Sim. E 3 continuaram os estudos. Só pra isso faculdade. mesmo? Só isso. Não dá para acreditar, isso não me toca, é uma cidade que a gente considera, né, muito mais desenvolvida que muitas outras, né? Agora eu não sei, consigo pode ser que agora faz o quê? Quase 4 anos que eu saí do ensino médio, mas naquele ano que eu sabia que iam continuar os estudos, eram 3 pessoas comigo junto, então eram 2 pessoas. Nossa, mas é muito pouco, que índice baixo. Que podem ter começado ao longo ao longo da caminhada, Pois né? é. Ou às vezes por uma questão financeira, Exato. alguma coisa der uma segurança. É. Mas realmente é muito baixo a É quantidade. muito baixo, meu Deus. E vamos lá. Eu, na minha idade, tem coisas que ainda eu acho difícil. Por exemplo, parar para ler um livro. Eu estou parada lendo um livro, às vezes, que agora que eu comecei a tentar pegar o hábito, né, de ler livro, porque é muito importante a gente ter a leitura. E, inclusive, hoje, até, por incrível que pareça, a Vanice levou lá na Câmara de Vereadores, hoje, eu estou fugindo aqui, ontem, na sexta-feira de manhã,
ela levou lá na Câmara de Vereadores um punhado de livros para distribuir para o pessoal, para lerem no final de semana. Isso está voltando de novo. Só que assim, ó, ele te pega o tempo, parece que tu quer as coisas rápido. E o que é o livro? É tu parar, tu ler, tu viajar no que tu está fazendo, entender o que está sendo feito. Te traz uma bagagem muito grande, mas tu tem que ter aquele... Bom, agora eu vou fazer isso. E a gente, o que tu faz, hein, Isabel? Por exemplo, nós, mais idade. Tu lembra que tu chegou em casa, tu tem que ajeitar a roupa, lavar, fazer comida. Mas isso e aí não tu não é só para quem tem mais sentar, idade. sabe? E dizer assim, viu, agora esse tempo é meu. Aí tu sentou para tomar um chimarrão, daí tu vai tomar né? Então tu tem, até tu pegar este hábito, vocês que são mais jovens, ainda consegue mais rápido, né? Não, vou te contar, né, que não consegue, porque eu não sei como é que é pra Jéssica, mas a gente vive um ritmo de informação muito alto. A gente está o tempo todo correndo atrás da informação, correndo atrás do que está acontecendo, tu tem que estar atualizado, tem todas as coisas que estão acontecendo, tem todas as coisas que tu precisa organizar e a cabeça passa o dia todo no 320. Aí tu chega em casa, tu para 5 minutos e se tu entrar numa rede social, então, se foi, porque o cérebro está cansado. Então é muito difícil tu conseguir parar, respirar e aí focar em uma coisa só. E eu acho que esse é o mal do século, né? Essa ansiedade em querer saber tudo e não tirar o tempo para realmente aprender. Porque a minha frequência de leitura hoje não é nem perto da frequência de leitura de quando eu estava na faculdade, de quando eu era mais jovem, que eu lia um livro por semana. Hoje eu não consigo e não tenho mais o mesmo foco. E eu acho que essa é uma coisa... É isso que eu digo, assim, o foco de sentar. Porque às vezes tu tem que voltar um parágrafo para trás, porque de repente teu pensamento foi embora. E a gente não quer isso, porque quando eu penso, eu vou ler um livro, eu quero entender o livro na primeira vez que eu ler a página dele. E às vezes não acontece isso, porque a nossa cabeça está no 360, a gente quer apurar não as é coisas. Tão rápido quanto a leitura, o olho e vai fazer a leitura. Vai indo o olho e o cérebro está lá na primeira palavra e não entendeu o resto. Então é algo que... Eu hoje estou numa fase que consigo bem esse prática. tempo, porque durante o dia faço, né? Durante o dia é difícil, né? Mas à noite, antigamente, as minhas noites eram depois que botava as crianças a dormir, era fazer orçamento e fazer projetos. Eu sempre bolava, porque as ideias vinham à noite, durante o dia, converso com o cliente, vai na obra, tá? Não sobrava tempo para bolar o projeto, para criar. Então, para mim, isso sempre acontecia à noite. Então, né, fazer os orçamentos, fazer isso era tudo à noite, tipo até 11 horas, meia-noite. Hoje eu não preciso mais fazer isso. Então, hoje de noite, né, à noite, eu tenho bastante tempo, ou é televisão, ou é celular, ou é leitura. Então, não tem mais as crianças também, aconteceu, tudo vai mudando na vida da gente, né? E a leitura, então, se tiver que pegar um livro, eu leio um por semana, em média, né? Então, às vezes, não tem nenhum ali em mãos para ler, mas daí eu não preciso voltar à página, porque tu vai seguindo, né? Se você para um dia, 2, 3, quando vê, tu tem que ler a última página, que era mesmo que eu estava lendo. Exato. Então... E como isso que a Isabel falou, eu acho que é algo que a gente precisa se policiar e ter, porque isso faz a diferença. Eu tenho certeza que fez a diferença para os filhos e para os netos da Isabel, porque tu ter esse exemplo da leitura em casa incentiva a geração que está vindo por aí. Muitas vezes a gente olha uma geração que não para ler, mas algum pai em casa hoje para ler. Minha criança não sai do celular, mas quando tu tá almoçando com ela, tu sai do celular. Então, esse exemplo de trocar o tablet por um livro, eu acho que é algo que também precisa ser reforçado. Importantíssimo isso que tu falou. A gente volta nas realidades da gente, né? Eu, quando a Thalita era pequena, eu não lia, tá? Não era um hábito meu, mas para ela eu nunca deixei faltar livro, tá? A gente saía, nós comprava livro e trazia livro para ela. Ela tinha coleção. O que ela gostava na época? Harry Potter. Cara, ela tinha coleção. Harry Potter, os meus todos. Então, tu precisa ter o hábito, eu gosto né? daquele livro tal, mãe. Nós saía e comprava. Antes disso, ela tinha aqueles livros, era tipo a capa dura, onde eram os desenhos, Branca de Neve, papapá, os Três Porquinhos, bibibibi. Cara, ela passava sentadinha lendo aqueles livrinhos, uns quadradinhos duros, assim. Acabei passando eles para frente. Mas, assim, este hábito de ler, e hoje, graças a Deus, e eu vejo, assim, que ela gosta, ela não lê um livro, ela devora um livro. Isso é diferente, né? É raro, hoje em dia, tu parar para ler tanto. E ela lê bastante livro. Eu acho que é legal isso, porque traz conhecimento, né? Mas os exemplos que tu falou, né? Pai e a mãe dão um exemplo. Às vezes um dá e o outro não dá.
Então, quem tem só um filho é um filho. Eu que tive 2, os 2 são bem diferentes. Um lê direto, lê tudo que tu possa imaginar, e o outro não lê. Lê muito pouco, o mínimo do mínimo do mínimo. E o outro lê o máximo, são muito diferentes. Isso também vai um pouco de pessoa para pessoa, né? Tem a sua questão, mas a gente conseguiu, acho que a leitura é aquilo que a gente comentou, né? Traz o foco e o conhecimento cada vez mais. E a Tailine já nos avisou do tempo, e num outro programa a gente já comentou, né? Eu acho que o próximo a gente pode falar só sobre leitura, né? Eu acho que é justo, né? Cada um traz o livro que está lendo. Ou que leu, e que conseguiu. Que traga dicas de leitura para a gente compartilhar aqui. Eu sei que a Thalita vai gostar desse tema também, então acho que a gente pode continuar falando da leitura depois de ter falado. Falando nisso, tem algum para me emprestar hoje? Hoje não, Isabel, mas eu posso te trazer. Em mãos? Porque eu, desde criança, gosto muito de ler, e livro, para mim, eu agradeço até hoje a secretária da igreja, quando eu era pequenininha, foi a primeira pessoa que me deu um livro, assim, que me falou sobre a leitura. Eu tinha esses livros de Branca de Neve, coisa que a gente pegava na escola, mas foi ela que olhou para mim, me deu um livro e disse: toda noite antes de dormir eu leio um pouquinho. E eu pensei, eu quero ser assim. E foi isso que me fez ser uma adolescente leitora e amar livros, e como a Neca disse, tudo que eu sempre pude para livro, nunca houve economia, né? Sempre pude investir em leitura, e hoje realmente a minha casa é abarrotada de livros, e apesar de não estar num fluxo de leitura que eu gostaria de ter, sempre gostei muito de ler e quero continuar com isso, porque a questão de vocabulário, pode ser um livro de Harry Potter, mas para uma criança, tu vê a diferença da criança que lê da que não lê, pelo vocabulário que ela tem, pela forma como ela se comunica, e a gente sabe que isso faz a diferença, então vamos incentivar esse hábito aqui também. Indo para a reta final, considerações finais. Jéssica. Muito obrigado, Daiane, Neca, Isabel, aos nossos ouvintes. Mais um sábado de muito conhecimento, aquele bate-papo bacana que a gente tem aqui sempre no Sexo Nada Frágil. Feliz de estar aqui na bancada de novo. E é claro, né, a gente reforça que estudar e conhecimento nunca é demais, né? Não tem limites também, e é a única coisa que a gente leva para sempre conosco. Isabel Centenário. Dizendo isso, que o estudo não ocupa espaço, né? Mas às vezes que ocupa, porque nós temos chip ali, o cérebro, então quando vê, tá... Às vezes dá uma pane no sistema. Mas a gente procura gravar, então, as coisas boas, né, que a gente aprende, né, e deletar daí as coisas más. Então, eu sempre vou ser uma incentivadora do estudo, né, da educação, porque eu acho que é a base de um povo. Um povo só vai ser livre quando ele tiver educação. Um bom fim de semana a todos. Muito obrigada por mais uma oportunidade, e até sábado que vem, se Deus quiser. Né, Catarina Poucrestém? Antes das considerações finais, hoje eu quero mandar um abraço lá para a Eude, para o Bolacha, para o Matheus, que todo sábado nos escutam lá. Diz que eles já acordam de madrugadinhas, primeira hora, abriu a rádio, eles já estão também com o radinho ligado, né? E já estão escutando nós. Então, um abraço para vocês aí. Obrigada pelas bergamotas, né? Que eles sempre trazem bergamota para nós aí. E dizer para vocês, assim, realmente, que o estudo é algo que ninguém vai tirar de você, tá? Passa gerações, e se você é uma pessoa que estudou e que teve conseguiu fazer uma faculdade, e que coisa mais linda poder ter aquele... Como é que chama aquele? O troféu. O troféu com todas as fotinhas ali, né? E você tá no meio. É muito importante. Mas se você não conseguir dessa forma, tem vários cursos, tem várias formas de você também estudar e se manter no campo do trabalho. E hoje, como está tudo correndo muito rápido. Então, não deixem de estudar. Estudo é importante na vida da gente e é o nosso futuro. Um beijo para vocês, meninas aqui da bancada. Para a Thalita, que deve estar em casa, viu, filha? Um beijo para ti também. E que Deus abençoe a todo mundo. Um beijo no coração. E é aquela coisa, né? Busquem conhecimento, vocês todos que estão nos acompanhando, porque realmente nunca vai ser demais. E agradecendo, é claro, sempre com a gente, o Centro em Saúde e Bem-Estar Lazo, que conta com profissionais capacitados para atender você de forma personalizada, com atendimento online e presencial. Acreditamos que o cuidado emocional e físico caminham juntos para uma vida mais saudável e feliz. É na Clínica Lazo, localizada aqui na Avenida Alto Jacuí, no número 245, na sala 4, bem no centro, pertinho aqui do Grupo Série de Comunicação. O telefone é o 54991003109. E também com a gente, é claro, o Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Prevenir doenças aumenta as chances de uma vida longa e feliz.
Aproveite os benefícios da Unitá e as melhores opções de check-up. As informações pelo contato 54991220846 em Não Me Toque, Lagoa dos Três Cantos e Carazinho. Laudos precisos e resultados confiáveis é com o Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Muito obrigada pela audiência, Tailine, obrigada pela companhia neste sábado e até o próximo final de semana, então, com livros aqui na programação. Tchau, tchau!